Olá a todos, que Deus abençoe você, que Ele abençoe sua família, seus caminhos. Você pode contar com a bênção de Deus. A bênção de Deus é algo extraordinário. É claro que as bênçãos espirituais são maiores do que as materiais. Disso você pode ter a plena certeza. E a maior bênção que alguém pode receber é o reino de Deus. Olha que legal, o reino de Deus. Jesus, no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17, ele deu uma declaração muito forte. Eu acredito que as pessoas que estavam ali, os seus discípulos, eles ficaram perplexos. Jesus disse assim: é chegado até vós o reino de Deus. Porque a nação de Israel estava vivendo sobre a servidão de Roma. Porque a nação de Israel estava sendo governada pelos romanos. Imagina você está na sua terra, você está no seu país e não ter o seu direito, porque eles viviam com base na regra. Eles viviam com base no que Roma, que era o governo, a potência do mundo e que governava Israel, passava para eles. A vontade deles era que essa escravidão, não uma escravidão rígida, como eles passaram no Egito ou com Nabucodonosor, mas era uma situação ruim para eles. Eles que eram acostumados a viver com seus reis, como foi o caso na época de Davi, de Saul e de tantos outros. Agora, eles estavam sendo dominados pelos romanos. Quando Jesus disse que era chegado o reino de Deus, então eles pensaram: poxa, é agora. É agora então que o Messias, o escolhido, vai destronar, vai tirar Roma daqui e nós vamos poder viver livres. Esse era o desejo deles. Esse era o sonho deles. Mas quando Jesus disse que era chegado o reino de Deus, ele não quis dizer sobre isso. Porque o que dominava, o que operava, o que predominava na nação de Israel não era somente os romanos. Era o reino das trevas. E eles não entendiam isso. É por isso que eles associavam todo o sofrimento, toda a desgraça, toda a dor aos romanos. Quando, na verdade, o reino das trevas, o reino do diabo, estava por trás de tudo, arquitetando, orquestrando tudo. Jesus, quando dá essa declaração, ele quis dizer: olha, o reino das trevas que estava operando e imperando até agora, chegou ao fim, porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus vai tomar conta a partir de agora. Lá no livro de Lucas, você vai poder acompanhar comigo aí agora, Lucas capítulo 17, em uma conversa de Jesus com os fariseus, está escrito no versículo 20, interrogado pelos fariseus sobre quando viria, já que ele falou que chegou, quando vai vir o reino de Deus? Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Olha que magnífico. Enquanto eles esperavam um reino militar, um reino político, onde o Messias iria se assentar num trono e ia destronar os romanos, botar eles para ir embora, tirar eles da nação de Israel, Jesus disse: não, não é bem assim. Porque ainda que Roma saia, o reino das trevas está aí. Então Jesus disse que o reino que ele disse que chegaria não se vê com visível aparência. Você não vai ver o reino que eu estou falando como você está vendo o reino de Roma, como você está vendo os outros reinos. Porque esse reino está dentro de você. Agora, olha que glorioso. Um reino dentro de você. Um reino governa, não é verdade? Esse reino dentro de você, pensando com a sua cabeça.
olhando com os seus olhos, falando com a sua boca, ouvindo com os seus ouvidos, porque o reino de Deus não é um reino tirano, não é um reino duro, não é um reino pesado, que impõe. Não, o reino de Deus é manso. O reino de Deus tem como base a sua bondade, a sua graça. E é esse reino que tem que estar dentro de você. Os judeus, os fariseus, os discípulos daquela época ficaram frustrados, porque o que eles queriam mesmo era a força humana, era o braço bélico. O que eles queriam ver mesmo era exércitos lutando contra os romanos. Mas não. O problema de nenhum homem na face da terra se resolve com a força do braço. Quando o reino de Deus entra em uma pessoa, tudo muda. A tristeza, a depressão, a solidão, a amargura, a vida velha, o passado, o pecado, vai embora. Porque quando o reino de Deus entra, o diabo, o mal, não pode ficar. Você quer esse reino? Então faça. Faça o que Jesus pediu para fazer. Ele diz, buscai primeiro o meu reino. Olha isso. Você tem uma lista aí de muitas coisas. Você deseja muitas coisas. Só que nessa lista, a busca pelo reino tem que ser o primeiro. Nós vivemos a vida, gastamos a nossa vida em busca de sucesso, de posição, disso, daquilo, e não está errado. Desde que na sua lista de buscas, o reino de Deus seja o primeiro. Não importa quem você é. Não importa aonde você está. Se você buscar o reino dele agora, então o Espírito Santo vai falar para você aí assim, é chegado a você o reino de Deus. E aí, a sua vida será diferente. Interiormente falando. Porque, como eu disse, a maior bênção de Deus é espiritual, é o reino dele em você. Busque esse reino aí agora. Dobre os seus joelhos com temor, com tremor, com alegria e fala, olha Deus, eu não mereço, eu sou falho e pecador, mas eu quero esse reino dentro de mim. Eu quero esse reino em mim. Uma vez que o próprio Deus disse que não habita em templos construídos pela mão humana. Onde é que ele habita então, hein? Ele habita no templo que ele fez, que é o corpo humano. O reino de Deus habita em você. Olha que maravilha. Você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar. O reino de Deus em você. Conte com esse reino, tá? Toda hora, todo dia e a todo instante. Deus abençoe.